Dupla de ataque. Dupla de ataque. E aí, galera, bem-vindos a mais um Dupla de Ataque. Toda semana eu e PVC por aqui nessa tabelinha falando de futebol brasileiro, internacional, duelos táticos, tudo que você precisa saber sobre essa semana de bola rolando a gente tem aqui no canal do Futebol Globo CBN. Então você já sabe, se inscreve em youtube.com/Futebol Globo CBN, acompanha toda semana a gente aqui no Dupla de Ataque e também as nossas transmissões, o Rodada Globo CBN, falando dos jogos da rodada, tudo que rola no Futebol Globo CBN. Você fica por dentro, aproveita, ativa as notificações, porque aí você sabe antes de todo mundo, tem vídeo novo, você vai ficar sabendo. Claro, dá uma moral, curte aqui, dá aquele joinha, conta pra todo mundo que o Futebol Globo CBN também tá aqui no YouTube. Vamos rolar a bola pro Dupla de Ataque de hoje. Nesse final de semana começa o Brasileirão Feminino da Série A1, a 9ª edição da competição, que teve no último ano o Corinthians campeão em cima do Avaí Kinderman, e teremos 4 novas equipes promovidas da Série A2, o Napoli de Caçador, o Botafogo do Rio de Janeiro, o Bahia e também o Real Brasília do Distrito Federal. Essas 4 equipes chegam para tentar se manter na Série A1 e quem sabe até chegar à fase de quartas de final. Teremos equipes com um pouco mais de investimento do que tivemos na última temporada. Aliás, tem alguns recordes nesse ano, nessa 9ª edição do Brasileirão. Vamos começar com as treinadoras, por exemplo. Teremos pela primeira vez 4 técnicas no comando das equipes. Teremos mais uma vez uma técnica na Ferroviária, só que esse ano a Lindsay Camila, não a Tatiele, que acabou de ser campeã da Libertadores, a Lindsay no início de trabalho. Teremos a Karine Bossetti, que subiu com o Napoli, a Patrícia Guzmão também no Grêmio e a Cris Lessa, contratada pelo Santos. São 4 mulheres à frente das suas equipes, nunca tivemos um número tão grande de treinadoras na Série A1. Também teremos basicamente 11 dos 16 times profissionais. Quando eu digo basicamente é porque esses são mesmo 100% profissionais, salário, carteira assinada, contrato registrado como atleta profissional na CBF. Em outros casos, a gente até tem carteira assinada ou contratos para essas jogadoras, mas, por exemplo, o Napoli é um clube amador, então não pode registrar atletas como profissionais. O único caso que as jogadoras não têm contrato ou carteira assinada é o do São José, porque é um clube da prefeitura, um investimento público, mas mesmo assim paga bolsa auxílio. Então dá para dizer que nesse ano, nessa competição, nessa primeira divisão, todas as atletas que vão entrar em campo, pelo menos as do time adulto, né, que não são jovens promovidas da base, vivem do futebol feminino, não precisam mais ter outra profissão, o que até acontecia recentemente. No último ano a gente teve, por exemplo, o Vitória, que não pagava salário auxílio às suas jogadoras, era um time sub-17. Enfim, nessa temporada não tem isso. Todas as atletas vivem do futebol feminino, se dedicam à modalidade e aos seus clubes. Isso é um super avanço, e o número de 11 clubes entre 16 totalmente profissional também é um avanço para a modalidade, que tem clubes aí aumentando também o investimento. A gente teve o Grêmio aumentando em 70% o aporte financeiro na modalidade, o Napoli e o Bahia, que estão vindo para a primeira divisão, dobrando esse investimento. Outros clubes como o Cruzeiro e o Flamengo investindo mais na estrutura. O Cruzeiro agora dá condições de hospedagem e de treinamento no mesmo local, uma infraestrutura melhor para essas jogadoras, né, brigarem por uma vaga, quem sabe, nas quartas de final. Internacional, mesma coisa, também investindo na base, trazendo as jogadoras que foram vice-campeãs brasileiras no Sub-18 para o time profissional. O Santos também trouxe essas meninas para as sereias, para jogarem no time adulto. Então a gente vê de forma geral os clubes se preparando melhor, investindo mais para buscarem resultados nessa temporada. A gente vê o Corinthians colhendo muitos frutos como time a ser batido porque faz esse investimento há mais tempo. Agora a gente vê outros clubes também buscando esse investimento a longo prazo para um resultado, quem sabe, uma soberania como o Corinthians conquistou hoje no Campeonato Nacional. Não à toa, mais uma vez, o Corinthians é o favorito ao título da competição, mas com adversários dessa vez mais preparados. Tanto o Avaí Kinderman, que veio com essa segunda colocação no ano passado, foi finalista, mas a gente tem a Ferroviária vinda desse título da Libertadores, o Palmeiras, que se reforçou muito para essa temporada, o São Paulo também. São muitas contratações, todos os times fizeram muitas contratações, o Palmeiras fez 12, os times que mais fizeram
São José e Real Brasília, cada um deles com 14. Tem muitas mudanças, teremos 11 estrangeiras contratadas, por exemplo, para esse Campeonato Brasileiro. Enfim, tem muita novidade, tem muitos times mexidos, mas temos aí mais uma vez as equipes de São Paulo são as grandes favoritas, mas com o Kinderman aí também tentando entrar nessa briga e principalmente Grêmio e Inter com esses reforços, com esse pensamento mais estruturado, dá pra gente dizer assim, para a modalidade, de fato olhando com bastante cuidado para o futebol feminino. Então a tendência é que a gente tenha o Campeonato Brasileiro mais equilibrado dos últimos anos. Inclusive tem uma matéria completa que a gente fez lá no site da CBN, com todas as informações, tudo isso que eu falei, muito mais sobre esse Campeonato Brasileiro. Começa já nesse final de semana e promete aí esse equilíbrio muito competitivo Brasileirão 2021. Fluminense e Botafogo jogam nesse sábado o clássico vovô. É claro que você sabe que o clássico vovô não é porque quando tinha portões abertos você ia. É porque é o clássico mais antigo do futebol do Rio de Janeiro. Muita gente ainda estranha quando se diz isso, porque o Flamengo foi fundado em 1895, o Vasco em 1898, mas como clubes de regata. Fluminense fundado em 2 e o Botafogo em 1904 fizeram o primeiro clássico de verdade de times que tinham departamentos de futebol. Daí o clássico vovô. O Botafogo tem talvez sua última esperança de chegar às finais do Campeonato Carioca, o que pode salvar um pouquinho a temporada iniciada com fracassos, como da perda da vaga na Copa do Brasil. O Fluminense está mais perto da classificação e sonhando, olhando para frente. Menos para o clássico vovô, mais para a Libertadores, que começa no meio de semana. Já que eu abri o Dupla de Ataque falando do começo do Campeonato Brasileiro Feminino da Série A1, a estreia nesse final de semana, vou destacar o duelo tático que vai acontecer no domingo, Palmeiras e Ferroviária, o reencontro das equipes que se enfrentaram no ano passado nas quartas de final. Deu Palmeiras naquela ocasião, vitória no primeiro jogo por 2-1, perdeu o segundo, vitória da Ferroviária por 1-0, e aí nos pênaltis o Palmeiras se classificou para enfrentar o Corinthians na semifinal. Esse ano a história é um pouquinho diferente, porque o Palmeiras investiu mais, trouxe jogadoras que foram destaque na temporada, foi principalmente no Kinderman e na Ferroviária, o vice-campeão brasileiro e o vice-campeão paulista, já que não trouxe ninguém do Corinthians, e tentou trazer as melhores jogadoras dessas equipes, inclusive que foram convocadas para a seleção. Por exemplo, no Avaí, a Júlia e a Duda, que têm sido recentemente convocadas pela Pia, foram nessa última convocação. Temos também a lateral direita, a Bruna Caldeirão, melhor lateral do campeonato, o Palmeiras trouxe também. Da Ferroviária, a Rafa Andrade e a Chu, que é jogadora também da seleção brasileira. Ou seja, as melhores jogadoras da última temporada que não estavam no Corinthians foram contratadas pelo Palmeiras, porque o rival renovou com a maior parte das suas jogadoras. Então, quem estava nas equipes que se destacaram, quem se destacou no campeonato, o Palmeiras foi lá e contratou. E ainda trouxe a Bia Zanerato, jogadora da seleção, que estará nos Jogos Olímpicos com certeza. É uma titular absoluta aí da Pia na seleção. E esse ano vai poder jogar aqui o Campeonato Brasileiro. Ano passado ela até veio por empréstimo por conta da pandemia, né? Começou a jogar pelo Palmeiras e aí tivemos a interrupção aqui também. Ela tem contrato com o futebol chinês e aí voltou para disputar o campeonato de lá, que acabou não acontecendo. E aí esse ano, como ainda está muito difícil, né, fazer essa volta para a China, ela conseguiu de novo ser emprestada para o Palmeiras. Mas dessa vez a Bia vai jogar o campeonato inteiro, todo o campeonato brasileiro dessa temporada. Então é um time super reforçado para brigar mesmo pelo título, para tentar medir forças com o rival, com o Corinthians, contra a Ferroviária, que é a atual campeã da Libertadores e que também está começando um trabalho novo. A Lindsay Camila assumiu a equipe no início da temporada, está implantando um modelo de jogo diferente do que era o da Tatiele, uma equipe que tem muito mais a posse de bola, que gosta de trabalhar a bola para criar as oportunidades de gol, diferente do time da Tatiele, que era mais reativo, apostava na bola longa. É um time até que explora um pouquinho essas ações, mas bem menos. É muito mais um time de toque de bola, e isso a Lindsay vai precisar de tempo, né, para trabalhar. Ela tem 3 meses de trabalho, mas na Libertadores já deu certo, já conseguiu o resultado, já conseguiu um título, e a Ferrinha então é mais uma candidata ao título. Então teremos um duelo muito equilibrado nesse domingo, promete ser pelo menos, entre um Palmeiras super reforçado e uma Ferroviária que mais uma vez faz um bom trabalho, vem de um campeonato de Libertadores. Então vou estar de olho nessa partida que promete ser um jogão domingo, Palmeiras e Ferroviária na abertura aí do Campeonato Brasileiro de 2021. A
Apesar do prêmio de Lewandowski, e mesmo com ele no ano passado, muita gente considerava e considera que De Bruyne é, nesse momento, o sucessor de verdade de Messi e Cristiano Ronaldo. Se existe um jogador para chamar de melhor do mundo hoje, é o rei do passe, é o homem da assistência, é o craque belga que jogou pelo Chelsea. Ou, sua frustração, não jogou. O Chelsea comprou em 2012, emprestou ao Werder Bremen, trouxe de volta com José Mourinho, que jurou que ele seria muito útil na temporada 13 e 14. Jogou nos 3 primeiros jogos daquela temporada. Vitória sobre o Hull City por 2-0, empate contra o Manchester United por 0-0 e vitória sobre o Fulham por 2-0. Ao todo, fez 9 jogos no primeiro semestre da temporada 13 e 14, ou seja, entre agosto e dezembro. E em janeiro, José Mourinho, estranhamente, abriu mão de De Bruyne. Negociou com o Wolfsburg. Logo depois, Manchester City. E o resto da história a gente sabe. A história de um cara que sabe servir seus companheiros como nenhum outro. Na semana que vem começa a fase de grupos da Libertadores. Quase todos os brasileiros conseguiram se classificar, tirando o Grêmio, que acabou não passando na fase prévia e não está nessa fase de grupos. Mas os demais brasileiros que conseguiram aquela classificação inicial, todos chegaram a essa fase. Um dos grupos mais difíceis é o do Fluminense, pelo menos para o time brasileiro, porque pegou o River Plate, que vem sendo sempre um dos favoritos ao conquistar o título. Não chegou na final na última edição, foi eliminado na semifinal para o Palmeiras, mas num jogo muito equilibrado. E em 2019 disputou a final contra o Flamengo, foi campeão em 2018. Então o River Plate é um time que vem sempre para ser campeão. Nem sempre é, evidentemente, por isso que o futebol é legal, mas é um time sempre muito favorito. E o Fluminense caiu justamente nesse grupo e a gente sabe que o time carioca não fez investimentos à altura de brigar por um título de Libertadores. O Fluminense sabe que não é essa a sua busca na competição. O primeiro passo é tentar passar para as oitavas, tentar se classificar nesse grupo que tem também o Santa Fé da Colômbia. E começa contra o River Plate na quinta-feira no Maracanã, e aí como teremos, os jogos fora e dentro de casa, encerra a última partida, o 6º jogo da fase de grupos, é contra o River Plate lá no Monumental de Nunes. Ou seja, é bom chegar nesse último jogo sem precisar do resultado, já com tudo encaminhado para a classificação e começar, claro, com um bom resultado ou com um bom jogo, pelo menos, dar uma empolgada no torcedor. O Fluminense até fez nessa última semana algumas contratações, um pacotão de contratações, mas são jogadores ali para complementar um elenco que tem como destaque os seus jovens, O Fluminense tem principalmente o Martinelli em grande fase, mas tem o John Kennedy que entra e vai muito bem, o Kaique que tem se destacado nos últimos jogos, mas trouxe também jogadores mais experientes para tentar equilibrar um pouquinho essa juventude com atletas que têm mais rodagem. Eu não acho que o David Braz ou o Manuel serão titulares, mas vão brigar por posição com o Nino, por exemplo, que é um pouco mais jovem. O Lucas Claro será o titular dessa equipe. Trouxe o Casares para o meio-campo. Esse precisa, fora de campo principalmente, colocar a cabecinha no lugar, entrar em forma, porque as últimas partidas o Casares estava acima do peso, mas é um jogador de qualidade. Se tiver em forma, pode ajudar no meio-campo, junto com o Nenê, que já é esse jogador mais experiente da equipe. Tem o Fred para o ataque e agora com a sombra do Abel Hernandes. Isso faz com que o time cresça, tendo ali um substituto à altura. E ainda tem o Bombadilha, que dá uma opção a mais de velocidade, já que o garoto Luiz Henrique não tem ido tão bem, tem sido muito mais irregular. Então acho que nessa primeira partida o Fluminense pode mostrar com o Roger Machado para que tá nessa Libertadores, onde o Fluminense pode chegar. Não acredito que seja, evidentemente, uma briga por título, mas será que o Fluminense consegue avançar, consegue chegar numa fase de oitavas de final, quartas de final, de repente? Vai depender muito das suas atuações nesse grupo, que é muito difícil. E estrear contra o River Plate é complicado, mas ao mesmo tempo dá para analisar melhor, dá para saber em que nível de qualidade esse elenco fica com a chegada desses atletas. Então é um Fluminense que não briga por título, mas que está tentando entender aonde vai dentro dessa Libertadores. Então quinta-feira, Fluminense e River é a partida que eu vou estar de olho. Esse final de semana não é de enormes jogos pelo planeta, mas tem um especial, muito especial, que representa um momento recente do futebol inglês. Manchester City e Chelsea,
Os dois ingleses semifinalistas da Champions League se encontram numa outra semifinal, a da Copa da Inglaterra, neste sábado em Wembley. Nos últimos 10 jogos entre City e Chelsea, o City ganhou inacreditáveis 7 vezes. Tem um empate e só 2 vitórias do Chelsea. Então o Chelsea virou uma espécie de freguês dos Citizens. Os azuis claros ganhando dos azuis reais. O fato é que o City chega num momento especial com um ataque avassalador, mas com a melhor defesa, menos vazada da Champions League entre os finalistas. Mas o Chelsea tem, desde a chegada de Thomas Tuchel, uma nova formatação, com 3 zagueiros e quase não sofrendo gols. Sofreu, ao todo, 8 gols nos jogos competitivos, só que 5 deles numa partida específica, a que antecedeu as quartas de final da Champions League contra o West Bromwich, quando perdeu por 5-2. O Manchester City chega mais forte, chega favorito. Na outra semifinal, Southampton e Leicester. E mantendo o assunto Libertadores, tem outro carioca que estreia na semana que vem, é o Flamengo, na partida contra o Vélez na Argentina. E uma curiosidade, o Flamengo já teve 16 estreias na Libertadores, 16 participações e jamais estreou jogando na Argentina. Já teve até confrontos contra times argentinos, mas sempre em casa. É a primeira vez que o Flamengo começa uma Libertadores viajando e jogando na Argentina nessa partida contra o Vélez. Um outro fato curioso, uma outra história da bola legal da gente falar é que o Flamengo, até as 2 últimas temporadas, onde conseguiu ir um pouco mais longe e foi campeão em 2019 da Libertadores, nunca tinha estreado com vitória também jogando fora de casa. Todas as estreias longe do Rio de Janeiro, o Flamengo ou empatava ou perdia. Até então eram 9 partidas, 9 estreias fora de casa. E o Flamengo tinha, nesses 9 jogos, 5 derrotas e 4 empates. E aí, nas 2 últimas participações, conseguiu vencer na estreia, jogando longe do Rio de Janeiro. De novo vai estrear fora, dessa vez na Argentina, contra o Vélez. Contra o argentino, já que eu falei, né, que já estreou contra o time argentino, já teve estreia contra o River e contra o São Lourenço, mas as 2 partidas em casa. Contra o River até recentemente, em 2018, aquele jogo com portões fechados no Engenhão, porque o Flamengo tinha sido punido pela violência na Sul-Americana, não podia ter torcida, e aí foi aquele empate com o River Plate jogando no Newton Santos. E agora também, em 2017, na verdade antes, né, no ano anterior, em 2017, enfrentou o São Lourenço e foi a maior goleada do Flamengo na história da estreia, né, em Libertadores. Estreando na Libertadores, a maior goleada foi esse 4-0 sobre o São Lourenço. Esse jogo, sim, foi no Maracanã. Então, contra time argentino, o Flamengo costuma estrear bem. Agora, na Argentina, vai ser a primeira vez, vai colocar um número novo. Agora, em casa, as estreias sempre muito boas para o rubro-negro. Nessa história aí de Libertadores de primeiras partidas, o Flamengo fez 5 vezes apenas em casa. Desses 16 jogos, 11 fora, só 5 no Rio de Janeiro. Mas, em compensação, 3 vitórias e 2 empates. Nunca perdeu quando começa a Libertadores jogando em casa. Agora vamos saber, vamos botar nessa estatística aí, nessa história da bola, como será uma estreia do Flamengo na Libertadores, jogando na Argentina, esse ano estreando contra o Vélez. O Manchester City quebrou o seu jejum de 43 anos sem títulos com um jogo dramático contra o Queen's Park Rangers. Eram 43. O Chelsea, depois de virar novo rico, de Abramovich, saiu de uma fila de 50 anos com José Mourinho como técnico em 2005. 50 anos desde ter sido levado ao troféu por um rival, Ted Drake, o 5º maior goleador da história do Arsenal, goleador do Arsenal nos anos 30, foi quem assumiu o Chelsea em 52, ficou no cargo até 61 e nesse período conquistou o troféu da temporada 54-55. De rival, virou ídolo. O 5º maior artilheiro da história do Arsenal, o maior é Thierry Henry, é o grande técnico da história do Chelsea, antes de José Mourinho. Valeu, PVC. Muitos assuntos no Dupla de Ataque dessa semana, hein? Futebol brasileiro e internacional, só jogão. Final de semana, semana que vem. Espero que vocês fiquem ligados aí. Aproveita e comenta aqui também, dá a tua opinião que você tá esperando. E se gostou do Dupla de Ataque de hoje, deixa teu joinha, dá tua curtida, dá essa moral pra gente.
toda semana tem dupla de ataque aqui no canal do Futebol Globo CBN. Já ativa as notificações para ficar por dentro sempre que tiver um vídeo novo. E você já sabe, aqui tem Rodada Globo CBN, tem as nossas transmissões. Se inscreve em youtube.com/Futebol Globo CBN e fica por dentro de tudo que a gente faz aqui no nosso canal. E já sabe, semana que vem eu te espero aqui de novo no Dupla de Ataque. Bom final de semana!